Que privilégio, irmãos, ver a igreja louvando ao Senhor, ver o povo reunido, saudando ao Senhor com alegria, com entusiasmo e já dando uma introdução naquilo que nós vamos compartilhar. E sabemos que o Senhor é que está no controle, como cantamos, né? E muito daquilo que cantamos e que declaramos, e declaramos como se uma oração, é aquilo que vamos ver na palavra de Deus. Porque esse é um louvor bíblico, um louvor que adora, um louvor que está centralizado na palavra de Deus. Por isso é importante, quando a igreja se reúne, adorar a esse Deus vivo e verdadeiro. E isso me alegra, me estimula. E eu quero que você também, através da palavra, seja estimulado. Eu gostaria que você orasse comigo, então, nesse momento. Querido Deus, é um privilégio sermos participantes da Tua igreja. Somos Teus filhos. Que privilégio maravilhoso, Senhor. Oh Deus, o nosso coração se enche de alegria por não sermos apenas filhos de pais terrenos, o que é bom, mas somos filhos considerados filhos do Deus eterno e poderoso. Aquele que interveio em nossa história, que mudou todo o nosso ser e que nos deu uma expectativa de vida maravilhosa aqui na terra, mas também uma vida eterna contigo, na tua presença. Que privilégio maravilhoso. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que isso é real e verdadeiro, porque experimentamos isso. Experimentamos isso na adoração e queremos experimentar isso também através da tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Que a tua graça e a tua misericórdia não considere apenas o portador da mensagem, mas especialmente a mensagem em si, que possa falar ao coração de cada um de nós aqui, para que sejam edificados, desafiados, num verdadeiro desejo de estar mais intimamente ligado contigo. É o que eu te peço, orando no poderoso nome do teu Filho Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mateus, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, porque ele começa narrando a morte de João Batista. Quando você começa uma coisa assim, com uma coisa negativa, parece que dá uma reação estranha. Mas é isso que acontece no capítulo 14 de Mateus. Então Jesus recebe essa notícia a respeito da morte de João Batista, o seu primo, da qual ele gostava muito. E ele vai de barco para um lugar deserto fazer o quê? Orar. É o que Jesus fazia bastante, O que acontece é que o povo segue Jesus. Por onde Jesus ia, lá ia o povo atrás. Mas ele queria orar, ter um tempo de intimidade a sós com Deus. E o povo vai atrás de Jesus. E Jesus olha para aquelas pessoas com compaixão, com misericórdia, porque ele vê nelas um olhar de esperança. Elas estavam com aquela expectativa de ver algo novo. E Jesus trazia em sua mensagem algo novo. Então ele cura os doentes, ele multiplica pães e peixes, ele alimenta uma multidão, e em seguida ele despede o povo e orienta os discípulos para que fossem embora. E novamente Jesus procura um local a sós para orar. Estar com Deus a só era essencial para Jesus. E por que ele faz isso com tanta frequência? Porque nesse tempo que ele multiplicou pães, ele atendeu pessoas e fez isso, saiu o poder dele. Então ele precisa renovar esse poder. E ele sabia de onde é que vinha esse poder. Da comunhão que ele tinha com o Pai. Jesus faz isso constantemente. E ele passa um bom tempo em comunhão com Deus, porque é bom estar em comunhão com Deus. E o tempo vai passando. Vai passando. E no outro contexto lá, os discípulos ouviram a mensagem, a ordem de Jesus, e eles se colocaram dentro do barco e foram embora. E o tempo foi passando, Lá em Mateus 14, 24, ele diz que o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Mais ou menos, calculam-se que ele estaria em 5,5 km de distância da costa. E aquele vento forte, Quem já foi em alto mar sabe como é que é o negócio, não é brincadeira. E os discípulos, então, agora imagine comigo essa cena. Cria-se uma cena na sua mente ali, uma imagem. Os discípulos estão num barco, no mar agitado, na escuridão.
e sem a presença visível de Jesus. Aí o problema vai aumentando, né? O barquinho vai balançando, aquela coisa toda. O barco corre perigo porque ele pode ser tragado pelas ondas. O vento soprava muito forte. E aí começa a aumentar o medo. Começa a aumentar o pavor, né? O pavor começa a tomar conta desses discípulos. Aí, já passado algum tempo, né? Alta madrugada, Jesus tinha terminado a sua comunhão com o Pai. E aí ele vai de encontro aos discípulos. E então acontece o quê? Algo extraordinário, irmãos. Algo inédito feito somente por aquele que tem todo o poder, por aquele que nós cantamos. Que tem o domínio sobre toda a criação, que está no controle de todas as coisas. Ao único que nos dá uma vitória em todas as circunstâncias. Quem é? Quem é? Você está convicto disso? Quem é que nos dá a vitória? Jesus. Nós não precisamos ter medo de dizer quem nos dá a vitória, porque é Jesus mesmo. Só Ele nos dá a vitória em todas as circunstâncias. Aquele que realiza maravilhas, e nós vamos ver isso, Ele realiza as maravilhas e atrai o povo ao Deus Pai. Esse acontecimento está registrado lá em Mateus 14, dos versículos 25 a 33. Mateus 14, 25 a 33. Podemos encontrar essa mesma história em Marcos 6, de 45 a 52, e de João 6, de 15 a 21. E o texto diz o seguinte: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia! Imagine que cena, amados. Que situação que esses homens viveram. Que experiência fantástica. E aí é um primeiro aspecto desse texto, é a fragilidade humana. E agora vamos admitir uma coisa, né? Vamos combinar. E quando Jesus retornava do seu tempo com Deus, coisas maravilhosas aconteciam, né? E é por isso que acontecia, porque ele estava frequentemente com Deus. Então vejam, depois da morte de João Batista, né, depois de um dia de muitos atendimentos, né, a agenda de Jesus estava cheia, aí ele vai lá, renova suas forças no braço do Pai, orando por um longo tempo, ele retira depois desse tempo de comunhão, para encontrar-se com os discípulos e realizar esse fato inédito que ficaria marcado na história. Então vamos reler de novo, vamos relembrar de novo Mateus 14, 25. O texto diz: alta madrugada. O que seria ali a quarta vigília, né, da noite, entre 3 às 6 horas da manhã. Então Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Alta madrugada, né? Imagina o tempo, os discípulos estavam lá, né? Lutando com a tempestade, aquele problema continuava, e parece que nesse momento de agonia, né, os discípulos, eles ficavam mais angustiados, a situação ficava mais intensa, e é ali que aparece a fragilidade humana. Os momentos de maior angústia, né, pois parece que a gente não vê uma solução efetiva, uma solução do problema no momento. E quando as circunstâncias ruins tomam conta da nossa vida, pensa aí, não é bem assim? Nós só conseguimos ver o problema e muitas vezes nós podemos ficar ansiosos. É natural. Ficamos preocupados, até às vezes angustiados, e às vezes não conseguimos ver uma solução. Mas o ponto alto aqui é que Jesus foi até eles andando sobre o mar. E até hoje temos conhecimento de alguém que fez isso, não? Não, né? Ninguém. Só Jesus poderia andar sobre as águas sem o equipamento. No Antigo Testamento, há relatos de que Moisés, Elias e Eliseu fizeram milagres relacionados a águas.
Mas no início, só Deus andou sobre as águas. Lá em Gênesis 1, 2, diz, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vamos pensar um pouquinho que naquele momento os discípulos eles não conseguiram perceber e lembrar disso, né? Algo extraordinário estava acontecendo e aqueles homens não conseguiram reconhecer quem estava ali com eles. Isso pode acontecer conosco. De repente, nós podemos, por causa da nossa fragilidade humana, nós podemos estar numa situação de conflito, de dificuldade, e não perceber a proximidade de Jesus. Nós podemos deixar os problemas nos envolver e não percebemos que Ele está tão perto. Mateus 14, 26 diz, quando ouviram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nós também faríamos isso, não? Você está no barco, lá pescando, pode ser até sem tempestade nenhuma. Ver alguém andando sobre o mar, oh, que estranho isso. Imagine naquele tempo, né? Mas naquela época, havia um comentário, né? uma fake news, que entre o povo, né? Naquela coisa, todo aquele comentáriozinho de que meia-noite apareciam no mar fantasmas que arrastavam os navegadores, né? Para as profundezas. E essa crença popular, então, em fantasmas, era uma ideia contrária ao ensino judaico sobre a ressurreição de mortos. Então, imagine o conflito que os discípulos estavam tendo ali. Agora, imagine, mais uma vez, continue aí, aquela cena do barco, naquela situação de desespero, no mar agitado, né? O único pensamento dos discípulos qual que era? Vamos naufragar, né? Não tem outro. Não tinha guarda costeiro, não tinha ninguém para ajudar, né? Isso, irmãos, nos lembra o seguinte, como cristãos, nós também enfrentamos dificuldades, ou não? Com certeza, né? Até situações de medo, que podem envolver, entre outros problemas, as catástrofes naturais. O que é comum aqui em nosso meio? Enchente, né? Enxurradas, desmoronamento. Dentro do nosso contexto nós podemos ficar. Por isso todo mundo procura, opa, vem alguém de fora que não conhece a região, mora aqui bem pertinho, pode ver, a turma que está morando aqui na porta mais baixada, só a gente de fora, na primeira enchente eles já não estão mais. Graças a Deus, que Deus tem sido gracioso, ouvindo o clamor da igreja, já faz tempo que não dá uma enchente, né? Glória a Deus por isso, uma enchente grande. É a mão do Senhor segurando por conta da sua infinita misericórdia. Então, naquele tempo, existia esse pensamento na cabecinha lá dos discípulos, e o texto bíblico aqui diz que eles ficaram aterrorizados. Uma pessoa, no caso como eles, experiente, não ficariam com medo, aterrorizados por qualquer coisinha, né? Eles eram experientes, acostumados às dificuldades da navegação, eles sabiam enfrentar ventos, tempestades e outras dificuldades. Mas agora era diferente. Eles precisavam de uma intervenção divina, eles precisavam de um milagre. E talvez, em um determinado momento da nossa vida, nós também tenhamos necessidade de um milagre. Talvez tenhamos alguns desafios maiores do que normalmente enfrentamos. Tempos atrás aí eu tive uma Covid, não estava na minha agenda, mas estava na agenda de Deus. De repente, algumas pessoas aqui passaram por situação grave de câncer. Não estava na sua agenda isso. Ninguém fica lá procurando isso. Outras dificuldades que cada um de vocês possa estar passando, em tipos de enfermidades. Né? Aquelas que a gente fica até com medo do resultado, né? Vai fazer um exame e fica lá com temor, né? Talvez até aterrorizado com o resultado. E muitas vezes até pode ficar desanimado, triste, né? Por não conseguir ver uma solução rápida. Porque a gente tem um problema. Quem não quer uma solução rápida? Todo mundo. Não vem dizer, não, tudo bem, eu estou aqui, vou esperar. Não, a gente quer uma cura imediata. Mas também podemos clamar que Deus nos dê capacidade quando a cura imediata não vem e Ele dá capacidade para a gente suportar, né?
Nossa fragilidade humana, irmãos, mostra a necessidade do cuidado amoroso de Jesus em nossa vida. Nós necessitamos disso. E os discípulos aqui, eles gritaram de medo, né? O medo, ele pode ser definido como um estado emocional resultante de perigo ou ameaça real ou até algo imaginário. Seria a ausência de coragem, mesmo que momentânea, ou uma preocupação com a possibilidade de dar algo errado. Eu creio que todos nós já passamos por esse sentimento, já tivemos isso. Eu pergunto, você já se deparou com uma situação semelhante que gerasse medo? Pavor? Algo que você não conseguisse controlar. Nós contamos ali, Deus no controle, tu estás. Mas quase 100%, né? A gente gosta de estar no controle, é uma característica do ser humano. Ele quer estar no controle. E é importante nós entendermos que Deus está no controle. Quando eu não consigo controlar algo, Deus está me dizendo, eu quero controlar. Talvez você tenha passado aí por uma situação complicada, né? Ou esteja passando, né? Uma ameaça que fosse real para que você, naquele momento, vê ali, poxa, parece que não tem solução, né? O que eu posso fazer? Por exemplo, né? Como é que eu vou conviver com as sequelas, né? Da Covid. Esses tempos atrás, estava trazendo aqui aquele púlpitozinho ali, né? Estava aqui estranho. Aí um irmão pensou, poxa, coisa meio esquisita esse negócio aí. Posso ofertar um púlpito? Querido, pode, está aqui o púlpito. Glória a Deus pela vida do irmão. Ele não quer se manifestar. Mas foi uma coisa, veja como Deus usa todas as coisas, querido. Sempre Deus reverte um problema numa bênção, porque Deus é amor, Deus é bom. Deus sempre transforma algo ruim, que aparentemente é para nós, mas Ele reverte em bênção. Isso alegra o nosso coração. E no caso dos discípulos aqui, naturalmente ficaram com medo. Pois se eles vissem Jesus vindo ali num barquinho, né? Remando, tranquilão, tudo dentro dos limites humanos, tudo bem. Jogava uma cordinha para eles lá, puxava, sei lá. Ou viesse com alguém, né? Mas como Jesus não está limitado à capacidade humana, Ele faz o que é próprio do Filho de Deus. Ele vai no campo do sobrenatural. Né? Ele anda como um homem andaria, mas sem barco. De modo sobrenatural, sobre as águas, que Ele mesmo criou. Esse é o Filho de Deus. Esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É a esse que nós adoramos. Mas até então os discípulos, eles gritaram de medo, porque naquele momento, o que lhes veio à mente? Que podia ser um fantasma. Vejam, porque uma superstição, queridos, de muito tempo, ou um pensamento, às vezes, equivocado sobre uma coisa, pode vir em confronto com, às vezes, um ensino, correto? É isso que acontece, às vezes, quando nós aprendemos. E esse texto está nos mostrando isso, que às vezes uma superstição, um ensino errado sobre as coisas sobrenaturais, sobre as coisas espirituais, sobre o desconhecido, ele pode gerar um medo. E o medo, ele paralisa. O medo nos inibe, nos torna mais fracos, nos distancia da fé em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso ter fé na ação de Deus para que haja essa manifestação. E, consequentemente, uma marca de um segundo aspecto que é o que nós necessitamos, a dependência divina. Veja o versículo 27 de Mateus 14. Diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Interessante que quando tudo indicava ali que não haveria mais saída, né? Aí aparece a salvação. Eles ouvem a voz do Mestre Jesus. Sou eu. Jesus nunca chega atrasado. Se você tem um encontro com Jesus, Ele vai estar lá, pontualmente. Agora imagine de novo, você está lá naquele momento de angústia, de aflição, sem achar uma solução para o seu problema,
pensando que tudo acabou, que não tem mais solução, ai, 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 o que vai acontecer? E aí você, de repente, ouve a voz daquele que tudo pode fazer. E ele diz: ei, meu filho, minha filha, coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Jesus falou lá para os primeiros discípulos que Ele é. E Ele fala hoje, queridos, agora, nesse momento, Ele está falando com você. Ele está dizendo para você agora, sobre essa situação, coragem, sou eu. Eu não sei que situação que você está vivendo, mas Deus sabe, com certeza. Ele sabe tudo que está acontecendo. E Ele também sabe o desdobramento de tudo o que há de acontecer. Porque Jesus permanece sendo Deus. Ele está presente nos momentos da nossa vida. Por isso nós podemos ter coragem, ser livres do medo. Agora, quem poderia andar sobre as águas além de Jesus? Não vale Deus. Nem o Espírito Santo. Quem? Um discípulo, ué. Olha lá, Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro. Esse Pedro para mim, eu gosto do Pedro. Sinceramente, o Pedro é uma inspiração. Eu gosto desse camarada. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Veja, que a gente cantou aqui sobre não esconder as fraquezas, né? Pedro não esconde a sua fraqueza, ele não esconde a sua insegurança, o seu medo dessa experiência. Ah, não, Pedro aí era catedrático, já tinha pós-graduação em andar sobre o mar, que é nada. Ele andava, tinha experiência no mar com barco. E vamos e venhamos, queridos, o barco dele não era provavelmente aquela maravilha, né? Aquela sétima maravilha, né? Uma obra de arte, um iate, não. Era um barquinho de pescador e provavelmente bem ensurrado. Mas aqui o Pedro mostra a sua sinceridade. Agora o detalhe, queridos. Primeiro, ele consegue reconhecer Jesus e o chama de quê? Senhor. Logo em seguida, o que ele faz? Ele expressa o seu medo, a sua insegurança, sua dúvida. Ele diz: Senhor, mas se és tu? Aí nós temos que ver que o contexto, ele não estava aqui, Jesus não estava ali parado, uma coisa fixa. Ele estava balançando, aquele barco balançando, era vento, era isso, aquela água, e aquela coisa toda. E aquele, será que é, será que não é? Ouviu a voz do mestre, e aí disse: Senhor, se és tu? Ele precisava dessa confirmação. Tiago 1,17 diz que nós precisamos reconhecer também que em Deus não há mudança, né? E fazer também o que sugere Efésios 6,10, que diz: fortaleçam no Senhor e no seu poder. E continuando aqui a frase do Pedro, que ele conhece suas limitações, né? Ele apela para o poder divino e diz: manda-me ir. O Pedro é esperto. Ele é impulsivo, mas não é bobo. O que ele fala? Senhor, se és tu, manda-me ir. Opa, eu não vou na minha palavra, mas se tu mandar, por quê? Porque ele conhecia Jesus, ele confiava em Jesus, ele tinha visto um cara multiplicar os pãezinhos e os peixes ali. Alimentou quase 15 mil pessoas, pensa que isso acontecia todo dia? Nunca aconteceu na vida. Então ele pensou, bom, ele estava aí, já tinha feito certo de coisas, és tu, Senhor. Opa, beleza, então eu vou. Porque ele sabia que na palavra de Jesus ele podia confiar, porque ali estava a diferença. Então ele busca essa segurança na palavra de Jesus, e ele vai adiante. E aí ele diz: manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então nessa dependência divina, irmãos, nós podemos contar aí um detalhe importante com a sabedoria de Jesus. Ele conhecia Pedro e aproveitou esse encontro por sobre as águas ali para ensinar aos discípulos, deixando um ensino para nós hoje também. Jesus não perdia a oportunidade para ensinar. E nós podemos reconhecer 3 aspectos importantes aqui que Jesus está ensinando. Primeiro é reconhecer a Jesus como Senhor. Segundo é expressar nossa insegurança e confiar na palavra. Manda-me ir. E terceiro, ir ao encontro de Jesus, crendo e não olhando as circunstâncias. Então, mesmo estando
com Jesus. Você está com Jesus. Já tem experimentado sinais, milagres, né? Muita resposta de oração, tudo certo. Nós podemos passar, às vezes, por momentos de dúvida, de dificuldades, de provação, de crise. Porque nós somos humanos e temos as nossas limitações. Talvez a sua fé, né, esteja de alguma forma abalada, ou tenha experimentado algo semelhante, está afundando em alguma situação aí, não sei, não sabe como sair. Mas também, talvez esteja tudo bem, esteja tudo certo. Independente da situação, é fundamental ir ao encontro do Mestre Jesus, que é a solução de todo e qualquer problema. Viver na dependência divina, irmãos, é essencial. Mas isso não elimina as dificuldades. Ah, eu vou ter comunhão com Deus, então não vou mais ter problema. Não, não é isso. Porque alguns ambientes, supostamente evangélicos, vêm para Jesus que vai tudo se resolver. Isso não é verdade. Jesus não tem compromisso conosco nas burradas da nossa vida. Ele perdoa o pecado, mas vai dar capacitação e sabedoria para resolver outras coisas que você tem que resolver. Isso é fato. Tá? A essência é uma mudança de dentro para fora. É preciso perseverar também no caminho, no ensino. Mesmo em situações, em circunstâncias difíceis. Deus tem resposta, a resposta que você precisa, com certeza. Talvez você esteja com dúvidas do que fazer. E a palavra do Salmo 25 tem uma resposta para você, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E o terceiro aspecto dessa mensagem é experimentando o poder, que está lá em Mateus 14, 29. Ele diz: venha, Jesus está dizendo, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Irmãos, a nossa fé ela precisa ser exercitada a cada dia. A fé não é algo subjetivo, teórico, abstrato, uma coisa assim. Não, a fé precisa ser algo palpável, sensível, vivenciado. Um exercício espiritual diário. Você faz um exercício físico, alguns exercícios às vezes ajudam, outros nem tanto, né? Sinceramente, estou fazendo um pilates, mas não estou vendo muito resultado. Antes eu fazia natação, dava. Não sei, estou meio assim, eu achava que era meio... Pilates, né? Vou confessar aqui, eu era meio machista. Pensava assim, Pilates é coisa de mocinha, né? Errei. Não é mole não, vai lá, vai. Não é mole, é dureza. Trabalhar lá, mas tudo bem, faz parte. Tem que ser perseverante, né? Mas vamos ver, vai dar certo. Vamos lá. Aí agora eu já estou treinando caminhada, né? Vamos começar um negócio diferente, vamos continuar. É importante que a gente persevere também nas coisas que trabalham no corpo, para experimentar a graça de Deus renovando todo o nosso ser. Mas a fé, ela precisa ser exercitada no contexto que a gente perceba que Deus está atuando a cada dia. Pedro, queridos, ele era impossível, é fato, né? Ele não refletiu, eu sempre penso, por que o cara tinha que sair do barco? Não tinha propósito nenhum, aparentemente não tinha necessidade nenhuma. Mas isso na minha pequena visão, né? Na visão de Jesus tinha toda a real necessidade, por isso nós estamos falando disso agora. Jesus, ele dá uma ordem ao discípulo, venha. Jesus é um negócio interessante, para Jesus é tão simples, né? Estou aqui no mar, aqui numa tempestade e tal, aí o discípulo lá desesperado, se descabelando todo e tal, e aí ele diz, Senhor, venha, venha. Só faltava Jesus estar lá, né, tranquilão assim, venha. Eu acho que, imagine que estava mesmo, né, tranquilão, na boa. Ele sabia, ele está no controle de todas as coisas, mas ele estava ensinando essas coisas todas para que Pedro e os discípulos e nós hoje pudéssemos experimentar o seu poder. E estimulado e fortalecido pela ordem de Jesus, Pedro, então, o cara era um simples pescador, passou, né, foi graduado ali, né, passou a ser discípulo de Jesus. E aí atingiu o máximo, né? De repente, ele fez algo que nenhum ser humano fez
até então e até hoje nunca, né? Ele andou sobre a água. Aí tem gente que tenta explicar e faz isso, aquilo, só para diminuir o poder de Jesus, mas a gente sabe que aconteceu isso, né? Então veja, amados, o poder que tem um homem ou uma mulher que confia integralmente na palavra de ordem dada por Jesus, coisas maravilhosas acontecem. E isso não é só para o Pedro, isso é para você que está aqui hoje, é para você que está em casa assistindo também, talvez você que vai assistir mais tarde. Talvez você esteja vivendo a sua vida cristã muito bem, né? De forma alinhada com os princípios de Deus, tudo certinho, tudo beleza. E talvez você tenha experimentado o poder de Deus com frequência. Glória a Deus, continue assim, mantenha sua fé em Jesus, sem problema. Agora seria muito interessante que outras pessoas pudessem conhecer isso que está acontecendo na sua vida. Então por que você não dá um testemunho? Não dá uma possibilidade para que outras pessoas compartilhem disso. Ah, mas está acontecendo na vida do irmão. Poxa, isso pode acontecer comigo também. Nós temos dado estímulo para as pessoas testemunharem, mas acho que ainda há muita timidez. Alguns ambientes, o cara dá um espirro, os caras fazem um estalhardaço da cura. Pessoas foram curadas de câncer e ninguém fala nada. Precisamos abrir a boca, querido, e testemunhar do poder de Deus que temos experimentado. Daquilo que Deus tem feito. Algumas pessoas já testemunharam e glórias a Deus por essa ousadia. Mas eu quero estimular, seja nos grupos familiares, seja nos ambientes familiares, né, de casa mesmo, de família, ou no trabalho, enfim. Mas também aqui, você conversa com a liderança, conversa com os presbíteros, compartilhe a sua situação. Ah, mas eu tenho receio disso e daquilo de falar. Compartilhe, a gente escreve ou grava um vídeo, enfim, a gente transmite o testemunho, né, como já foi falado uma vez aqui. É importante compartilhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Voltando ao texto ali de Mateus 14, 29, o Pedro sai do barco, né, que ainda balançava por causa daquela tormenta toda lá, que não havia cessado. Isso nos mostra algo interessante. Quer fazer, veja, o Pedro, ele fala com Deus, com Jesus, ele reconhece Jesus como o Senhor, e ele espera, ele dá uma contrapartida, né? Espera, fala com Jesus, manda-me ir, Jesus diz, venha. E aí ele se baseia nessa palavra, e é importante a gente entender que é baseado na instrução dada por Jesus, e depois seguir confiante na execução da tarefa. Então você recebe a ordem de Jesus, então vai adiante. O que nós temos aqui, queridos? Instrução da palavra de Deus. Palavra de Jesus, palavra do Senhor, em tantas e tantas situações da vida. Buscamos a palavra de Deus e depois vamos executar a tarefa e seremos bem-sucedidos. Aparentemente não é simples, claro, mas deixar-se ser guiado pelo Senhor. Quantas vezes a gente planeja as coisas, faz, né, pensa e só apresenta a Deus, ó Deus, Senhor, abençoa, né? A gente só ora para Deus abençoar. É como se a gente fizesse plano e pede para Deus, assina aqui embaixo. Não é assim que funciona. Primeiro nós temos que buscar a Deus e depois Ele nos dará orientação daquilo que deve fazer ou não, né? Então é importante que esse venha de Jesus, nós precisamos saber que Ele pode também ser aplicado nas Sagradas Escrituras, né? E aí ele está dizendo aqui, ó, venha, aprenda, obedeça, faça isso, né? Outro aspecto interessante também nessa passagem é que Pedro, ele foi na direção de Jesus, né? Pedro conhecia a voz do Mestre. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Ele. E através do tempo com Deus, nós começamos a discernir o que é da nossa cabeça e o que é do Espírito Santo. Porque tem coisas que vêm da nossa cabeça, nós pensamos, né? Como dizer, se eu penso, eu existo, então tudo certo. Agora, irmãos, é importante a gente discernir, porque a palavra diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então é importante ter tempo de quietude diante de Deus, para que a gente, nessa correria do dia a dia, da vida toda aí, nós tenhamos paz e possamos separar tempo de qualidade para ouvir a direção do Senhor sobre a nossa vida.
O Pedro foi na direção de Jesus e esse é o caminho certo. Aliás, esse é o único caminho. O caminho com segurança, o máximo de segurança possível, né? Muitas coisas nessa vida, elas querem nos tirar, nos desviar do caminho. E aí, aparentemente, dá a impressão que a gente não tem muito tempo, né? É um engano, queridos. Nós precisamos separar tempo de qualidade para esse encontro. E para experimentar o poder de Deus, é preciso crer. Agora, crer no sobrenatural é um risco, sim, mas não é uma incerteza. Veja o que Hebreus 11 diz, 11:1. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, crer é soltar-se da segurança pessoal e confiar em Deus que é todo-poderoso, nesse Deus que nós cantamos, nesse Deus que nós adoramos. Deus deseja que cada discípulo possa experimentar seu poder, e não só lá na eternidade, não. É aqui na nossa vida, no dia a dia, nas questões do nosso viver diário. Crer é manter a nossa atenção unicamente na direção de Jesus. Porque se isso não for constante, nós perdemos algo muito importante. Que é o quarto aspecto dessa mensagem, que é a perda do poder. Veja lá Mateus 14:30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então, se nós cedermos, se olharmos para as outras coisas que o mundo pode oferecer, que é muita coisa, né, e reparar aí no vento das coisas, né, no vento de doutrinas cristãs que estão por aí, no vento de tantas outras coisas, nós perderemos a orientação de Deus. Nós ficaremos com medo. Antes estava comentando com o irmão ali, da multiplicidade de comunidades que tem, né? Deus não tem problema com isso, queridos. Deus sabe selecionar as coisas. Quem não sabe selecionar as coisas são as pessoas de fora. Elas pensam: mas se Deus é um só, por que esse povo não se reúne tudo junto e faz uma coisa só? Por quê? Porque nós somos o problema. O problema está no homem. O problema não está em Deus. Em Deus está a solução. Mas Deus age apesar de nós. Porque o propósito dele vai se cumprir com a gente ou sem a gente. E nós queremos estar ali junto, participando, fazendo a nossa parte. Então nós não precisamos se preocupar se tem comunidade A, B, C, G. Deixa, cada um está trabalhando. Naquele tempo, lembra, o pessoal falava: aqueles discípulos lá estão falando em teu nome e não são de nós. Ele deixa. Quem é por nós, quem não é por nós é contra nós. Se estão pregando o evangelho, glória a Deus. Agora, cuida nos ventos de doutrina que estão por aí. Nem tudo que está no YouTube é coisa boa. Tem muito discípulo que está só na internet. Igreja precisa estar sentindo. Ovelha precisa estar sentindo cheiro de ovelha. Precisa estar junto. Olho no olho, né? Cara crachá, bem ali, percebendo as realidades dos outros. Convívio, relacionamento. Então é importante, queridos, nós ficarmos não com medo, mas ficarmos na proximidade de Jesus, que lança fora todo medo, né? Porque Ele é amor. Deus é que nos dá condições, então, de superarmos as nossas lutas. E a Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer, né? Já é sabido disso. Porque a dúvida certamente nos afasta do poder divino. Eu creio que Deus permite algumas dificuldades na nossa vida, para que a gente possa aprender a confiar mais no poder de Deus e menos na capacidade humana. Porque quanto mais tu aprende, né, especialmente em teologia, aí tu pensa que sabe tudo. Tem alguns teólogos aí, que se dizem teólogos, né, na internet, que querem responder sobre tudo. Não vai atrás deles não, querido. Ninguém sabe tudo. Tempos atrás, conhecendo um cara o Russell Shedd, esse sabia. Aí alguém perguntou assim num congresso, né, sobre, não, querido, eu não sei, eu sei alguma coisa sobre o Velho Testamento. Eu disse: cara, chegar um pouco perto dele para pegar um pouco da humildade. O cara na sumidade, e ele sabendo do seu conhecimento, já sabia, porque ele estava se comparando, queridos, com aquele que sabe tudo, aquele todo-poderoso. E realmente esse é o caminho certo. Então,
É importante nós percebermos o seguinte: se de fato nós estamos dispostos a largar nossa frágil segurança, né? Sair do barco. Lembra que o Pedro estava saindo do barco, mas tem os outros discípulos que ficaram no barco, achando que ali era um lugar seguro. Mas Pedro está mostrando aqui que o lugar seguro, no contexto, dentro da perspectiva divina, é estar com Jesus. A nossa fraqueza, fragilidade humana é perceptível. Mesmo estando aparentemente num barco, poderia naufragar, mas com Jesus havia segurança. E o Pedro, só que aí continua, né? O texto diz que quando Pedro reparou no vento, ou seja, quando ele olhou as circunstâncias, as condições climáticas, que não é isso que a gente faz muitas vezes, a gente olha as circunstâncias, né? As ondas, ele olhou as ondas que poderiam cobrir o barco e ele ficou com medo. Natural, né? E já vimos que o medo paralisa, né? O medo inibe, mas a Bíblia diz em 1 João 4,18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então a falta de fé, irmãos, o medo, não olhar para Jesus, nos leva a sentir o que Pedro experimentou. Ele começou a afundar e gritou. Então o fato de não seguir orientações de Jesus, não depender do Senhor Jesus, não confiar no poder da palavra de Deus, faz com que a nossa atenção ela fique voltada para o problema e não para a solução. Eu já ouvi pessoas dizer, não, mas esse negócio aqui já foi escrito tanto tempo atrás, isso não funciona mais. O poder de Deus não mudou, queridos. Está ali, permanece o mesmo, não há variação, não há sombra de mudança no Senhor. E quando nos sentimos afundando em problemas de difícil solução, nós precisamos gritar como Pedro, sim. Não precisamos ter receio. Está clamando para a pessoa certa, mas clama com fé. Mateus 14:31 diz o quê? Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, nós sabemos que Jesus nos ajuda na nossa falta de fé. Ele nos segura pela mão, Ele nos dá direção, Ele nos dá segurança. A nossa fé é pequena, é fato. Mas mesmo com fé pequena, Pedro realizou algo extraordinário. Eu creio que a minha fé é muito menor ainda do que a do Pedro. E ainda mesmo que em um breve tempo, ele realizou algo tremendo, maravilhoso. Um simples pescador. Ele está aqui nos mostrando que é possível sim realizar coisas incríveis, tremendas com o Senhor. Ele andou sobre as águas porque simplesmente confiou na palavra de Jesus. Venha, e ele foi. Jesus nunca decepciona. Jesus nunca chega atrasado. Jesus está sempre presente. Ele é fiel, querido. Ele sempre nos leva para um lugar seguro. E a sua companhia faz cessar a pior tempestades, as maiores dificuldades. E é esse o ponto crucial do quinto e último aspecto, que é adorando a fonte de poder. Mateus 14:32 e 33 diz o seguinte: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vocês conseguem imaginar essa cena, queridos? Havia todo aquele contexto do naufrágio, chega Jesus, Pedro sai do barco, anda sobre as águas, se afunda, é resgatado por Jesus, ele entra no barco com eles, passa-se rapidamente tudo aquilo, aquele acontecimento, aquela coisa, o pavor se transforma em adoração. E aí eles caem em si e podem declarar, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus demonstra com sua vida que nós precisamos de muita oração, de intimidade com Deus, que nós precisamos exercitar um clamor constante ao Pai, que é nesse clamor, irmãos, que nós encontramos conforto, com socorro necessário, daquele que estende a sua mão e nos atende quando nós clamamos. Ele nos dá consolo constante, Ele nos livra de toda e qualquer adversidade, de qualquer luta, de qualquer pecado, de qualquer transtorno, de qualquer opressão.
de qualquer culpa, de qualquer insegurança, de qualquer desconfiança. Mesmo que ao nosso redor os ventos dessa vida soprem contra nós, se Jesus estiver com você, não precise ter medo. Você vai andar sobre as águas, por mais turbulentas que sejam. Pode ser que suas dificuldades não cessem tão rapidamente. Talvez Deus prefira que você cresça mais um tempo em algum aspecto da sua vida. Seja enfermidades, irmão, seja desemprego, finanças, problemas, relacionamento familiar, eu não sei o que você tem na sua vida. Mas Jesus convida você, venha e desça do barco, ande sobre as águas e entregue o controle da sua vida ao senhorio de Jesus. Crer, irmãos, também é adorar. É reconhecer tanto em palavras como em atitude que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E é na adoração que nós experimentamos a fonte de todo o poder para vivermos a vida cristã de maneira que agrade a Deus e que engrandeça o seu nome. Essa deve ser a nossa busca, manter nosso relacionamento com Deus, ouvindo, crendo e obedecendo suas orientações estabelecidas na sua palavra. Aí nós vamos então andar sobre as águas da vida. Irmão, se você está perseverando na fé com Deus, glória a Deus, mantenha-se firme, seja uma testemunha eficaz. Se você está meio vacilante, comprometa-se com o Senhor, assuma o compromisso de uma vida, de um encontro com Deus diário, constante, crescente. Se você ainda não entendeu o propósito, não tem um relacionamento com Jesus, converse conosco, tire as suas dúvidas. Eu quero desafiar você, que você considere o que você ouviu aqui e durante toda essa semana reflita sobre essas coisas. Traga no seu coração, na sua mente, tudo aquilo que foi falado. Se você tiver alguma situação que envolva, toda essa situação que foi colocada aqui, coloque isso diante de Deus. E muda a sua perspectiva de ver a pessoa de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé agora aqui. E nós vamos adorar aquele que tem todo o poder. Aquele que quer um encontro com você. É para que eu quero estimular você a se concentrar nessa adoração, a derramar o seu coração na sua presença de Jesus, a ter esse encontro aqui, a partir daqui ser um ponto de partida para uma maior intimidade com o Senhor, a adorar aquele que te ama, a adorar aquele que deu a sua vida por você, a adorar aquele que pagou um altíssimo preço pela sua vida. Você tem grandioso valor para o Senhor. Não desperdice a sua vida. Jesus te ama e tem um propósito com você. Ele quer um encontro com você. Comece agora. Amém? Vamos adorar ao Senhor.